Nossa meditação de hoje está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou estar lendo o texto e nós vamos estar comentando esse texto. O título aí fala A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. No versículo 36 fala que um fariseu havia convidado Jesus para jantar em sua casa e que Jesus havia aceitado o convite. E entrando na casa do fariseu, ele toma lugar ali à mesa. No versículo 37, nós vemos que uma mulher da cidade, Lucas coloca como sendo uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Até aqui nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, você percebe que estava havendo uma oposição muito grande dos fariseus contra Jesus, contra o ministério de Jesus, contra os milagres de Jesus, contra os ensinamentos de Jesus, mas mesmo nesse contexto, um dos fariseus, os fariseus eram uma seita religiosa do judaísmo, mas mesmo assim, tendo essa oposição, nós vemos que um dos fariseus convida Jesus para jantar na sua casa e que Jesus aceita o convite do fariseu. A segunda coisa que nós vemos é que aqui existem dois extremos aqui, o extremo social e um extremo de residência, residencial, vamos dizer assim. Porque provavelmente esse fariseu morava num bairro melhor do que essa mulher. E também ele tinha uma posição social melhor do que essa mulher. Porque quando a Bíblia fala que era uma pecadora, na verdade estava se referindo a ela como uma prostituta. E essa mulher, ela entra onde Jesus está e ela vai aos pés de Jesus, porque Jesus estava ali naqueles divãs, né? E ela então poderia ter acesso, o texto fala que ela veio por detrás, e ela teve acesso aos pés de Jesus. E ela, versículo 38, eu gosto desse versículo, fala que ela chorando, ela regava os pés de Jesus com suas lágrimas e ela enxugava com os seus cabelos e ela beijava os pés de Jesus e ungia com unguento, né? E o fariseu, no versículo 39, outra coisa, antes de entrar no 39, é interessante que um judeu zeloso, fervoroso, se uma mulher como essa tocasse nele, ele não poderia entrar no templo, não poderia fazer sacrifício, porque também, como ela era considerada uma mulher imunda, se tocasse num fariseu, esse fariseu seria considerado imundo. Mas Jesus permitiu que essa mulher tocasse nele, beijasse os pés dele, lavasse os pés dele com lágrimas, ungisse os pés dele com perfume. Daí no versículo 39, o fariseu, ele olha aquela situação, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo. Interessante que ele não falou nada, ele não verbalizou nada, né? Ele apenas pensou consigo mesmo. Se este fora profeta, se esse homem, se esse Jesus fosse de fato profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Agora, se nós voltarmos aí no próprio capítulo 7, versículo 16, você vai ver que justifica o que o fariseu falou, né? Não que ele tivesse certo no seu julgamento. Mas aqui no versículo 16 do capítulo 7, o texto, depois da ressurreição do filho da viúva de Naim, você vai ver que fala assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Agora, quando chega aqui, porque aquela mulher estava tocando em Jesus, porque aquela mulher estava regando os pés de Jesus com suas lágrimas e secando com seus cabelos, ele chegou à seguinte conclusão: que profeta que nada. Esse homem não é profeta, ele é um engodo, ele é uma enganação, ele é um impostor. Porque se de fato fosse o profeta que falaram lá atrás, como nós lemos, ele sabia quem é essa mulher. É interessante que ele poderia falar dele, porque ele também era pecador, né? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que eu sou pecador. Talvez nem tivesse entrado na minha casa sob o julgamento dele. Mas é mais fácil você julgar o pecado nos outros, a falha nos outros, os erros dos outros, a vida imoral, pregressa dos outros, do que olharmos para a nossa própria vida. É mais fácil nós acharmos um cisco, uma fagulha no olho do nosso irmão, né, do que vermos que estamos com uma trava no nosso olho, estamos com algo grande em nosso olho. E estamos cegos, há uma cegueira espiritual, que nós só vemos falha nos outros, mas não conseguimos enxergar falhas em nós mesmos, pecados em nós mesmos. E foi o que o fariseu fez. Se ele soubesse, ele não é profeta. É o julgamento que ele faz. Ele pensa com ele não fala. Interessante que eles estão ali jantando, mas ele não fala nada, ele apenas chega a essa dedução, ele pensa e já chega a essa conclusão: não é profeta, é um impostor. No versículo 40, Jesus ele conhece os nossos pensamentos, numa necessidade de que você fale o que está no seu coração, porque ele próprio conhece cada coração e sabe o que nós pensamos, o que nós arrazoamos, né? O que nós meditamos. Ele vai dizer assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu, a Simão. Ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Aqui nós podemos já perceber que há um tom de arrogância, né, nessa palavra. Diga, mestre, dize-a, mestre. Então há esse tom de exaltação, né, porque ele já não considerava mais Jesus como profeta. Talvez ele até se achasse o melhor ali dentre eles, dos que estavam ali. E ele fala: dize-a, mestre. Então nós já vemos essa arrogância nele. Daí Jesus vai contar uma parábola. Ele fala: certo credor, certo agiota, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, 500 dinheiro, 500 dias de um trabalhador, e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Daí Jesus vai fazer a pergunta. Ele conta a parábola e faz uma pergunta: qual deles, portanto, o amará mais?